Olá, olá! Mais um episódio do Coopcast, um podcast dedicado ao cooperativismo. Nosso objetivo sempre é divulgar o cooperativismo, seus ramos, divulgar os casos interessantes de cooperativismo do Brasil, do Rio Grande do Sul principalmente, e da América Latina. Em breve teremos novidades muito interessantes sobre alguns ramos do cooperativismo latino-americano aqui nesse canal. Hoje é mais um dia especial em razão de que nós temos uma liderança histórica, uma liderança importantíssima do sistema cooperativista brasileiro, em que eu falo hoje com Darcy Pedro Hartmann. Darcy Hartmann é o presidente da OCERGS, o Sistema Cooperativista do Estado do Rio Grande do Sul, da Organização das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul, ligado ao Sistema Nacional da OACB, e que também, como é produtor rural, é vice-presidente da maior cooperativa de segundo grau do Estado do Rio Grande do Sul, que este podcast já conversou com Caio Viana, da CCGL, e Darcy está liderando esta organização. Então, muito obrigado por aceitar o nosso convite, muito obrigado por fazer parte do Copcast. E eu já inicio, como sempre, com as grandes lideranças, com as pessoas que têm uma tradição no cooperativismo, que já têm cabelos brancos do cooperativismo. Como é que esse assunto, como é que o cooperativismo entrou na sua vida, como é que ele pulsa na sua vida pessoal, E da sua vida, quer dizer, a gente sempre diz, a relação acaba sendo a vida pessoal e a vida de trabalho no cooperativismo, elas se fundem nas pessoas. Então, seja bem-vindo, muito obrigado e vamos em frente. Muito obrigado, uma alegria de poder participar desse podcast. Realmente, o cooperativismo entrou na minha veia, acho que eu tinha 19 anos. Meu pai é um agricultor familiar, pequena propriedade, e quando muitos filhos saíram de casa para trabalhar na cidade, e eu era um que fui escolhido para ajudar o pai mais tempo na lavoura, e a partir do momento que se completava a maioridade, o pai dizia, agora nós vamos te associar na cooperativa, porque é lá na cooperativa que a gente compra os insumos, é lá na cooperativa que a gente entrega a produção, é lá onde que a gente faz os negócios, a cooperativa é nossa, e como tal, vamos trabalhar com ela, porque essa é a melhor alternativa econômica para nós agricultores. E isto começou realmente faz muito tempo, deve ter sido em 72, por aí, Depois disto, em 90, eu fui presidente da Cotrisoja Tapera, até 2000, e 2000 nós assumimos, junto com o Caio, a CCGL Cruz Alta, a Fundacep, Terminais Rio Grande, onde nós começamos esse trabalho, foi construído todo esse processo industrial lá em Cruz Alta. E agora faz 1 ano e meio que eu estou, em 1 ano e 3 meses, que eu estou em Porto Alegre, então, coordenando o trabalho da organização das cooperativas, acima de tudo, pela necessidade do agro, para nós começar a avançar nessa discussão, entendendo que a organização das cooperativas, ela teria que, sempre respeitando os valores, as conquistas que a gestão anterior fez, mas ela teria que ter uma visão mais proativa pela necessidade que as cooperativas têm de avançar e acelerar seus processos de mudança, principalmente quando nós olharmos essa questão que a pandemia impactou muito e ela criou novos referenciais, e nesses novos referenciais nós temos que trabalhar, e entendemos assim, se entendia que o sistema da organização precisaria ser mais proativo, construindo projetos de crescimento, construindo projetos de integração, construindo projetos de intercooperação,
para que nós possamos acelerar este crescimento do sistema cooperativo. Intercooperação, vamos voltar a esse tema. A OCERTS, ela envolve o sistema S do cooperativismo, o SESCOP, né? Ela é uma gestora desse processo também. O sindicato, ela tem uma abrangência bastante grande e, obviamente, o conjunto dos ramos do cooperativismo, né? Quer dizer, do crédito, da infraestrutura, da educação, do transporte, enfim, dos 13 ramos aí que nós temos do cooperativismo. De um ponto de vista mais amplo, como os senhores enxergam a importância do cooperativismo na economia gaúcha, né? E ali eu já vou adiantando um pouco do desafio a que vocês mesmos se colocaram, que é o Plano Gaúcho de Cooperativismo RS Coop de 150 bilhões, né? Quer dizer, estão buscando um aumento de faturamento do sistema e buscar 4 milhões de associados. Quer dizer, isso é mais de 30% dos gaúchos associados ao cooperativismo. O nosso internauta, um pouco do tamanho do cooperativismo do estado do Rio Grande do Sul e a sua robustez, a sua potência econômica. Eu acho que o desafio ele tem múltiplas facetas, múltiplos desafios e, por consequência, múltiplas oportunidades. A intercooperação que você referiu no início é um dos grandes desafios. Nós temos que, cada vez mais, como organização, sentar os ramos das cooperativas para que elas possam fazer negócio em conjunto. Não se admite mais que uma cooperativa do agro busque um outro setor da saúde que não seja Unimed. Nós temos que aproximar as cooperativas de crédito com as cooperativas de produção para que nós tenhamos os melhores recursos e, se não os temos que trabalhar para construí-los, daqui a pouco até com recursos internacionais, enfim, nós temos que cada vez avançar mais. Já temos iniciativas belíssimas, já fizemos reuniões, por exemplo, com 20 cooperativas de transporte e as mesmas cooperativas do agro, para começar a criar uma plataforma de logística integrada para que não se tenha mais frete de caminhão vazio, rodagem de caminhão vazio, e isto é custo. Então, a ideia é buscar essa racionalização, esse processo de integração para que nós possamos realmente crescer. E o objetivo do RS Coop 150, ele tem um objetivo bem audacioso, que no que diz respeito, acima de tudo, que nós queremos crescer em torno de 12% a 15% ao ano. Se nós olharmos ano passado, o Estado decresceu, caiu o PIB do Estado em 5,3%, mas o cooperativismo cresceu 14,9%. Acreditamos que esse ano vai ser mais desafiador, porque ano passado ainda nós tivemos um estoque de soja, um estoque de produção acumulado, e os preços foram bons. Este ano os preços deprimiram, sim. Nós tivemos uma queda muito grande, junto com isso ainda, para dar a tempestade perfeita, nós tivemos os custos dos insumos no ano passado muito altos, colhemos pouco com preço baixo. Eu sempre digo assim, o agro... violenta, né? Exatamente. E o agro, ele é o início de todo um processo, da logística, do transporte, do crédito, da infraestrutura, que é fundamental. A gente também tem construído alternativas de intercooperação no setor de infraestrutura, mas para que nós possamos realmente crescer, e acreditamos que o grande desafio vai ser no ano de 2023. Mas como esse projeto do RS Coop é para 5 anos, nós temos sim. Absoluta convicção que nós vamos chegar lá e até podemos chegar antes do nosso planejamento. E essa é a função do planejamento, é pensar aonde que nós vamos, içar as velas para esse desafio, alinhar todos os ramos do cooperativismo para esse horizonte, para que nós possamos caminhar com mais velocidade. E aí, dentro disso, a ideia é 150 bilhões, o número de associados, 100 milhões de colaboradores, 300 milhões de investimentos em formação, capacitação,
treinamento, gestão de profissionais, que isso também é uma questão seguinte, que nós nunca podemos esquecer que o cooperativismo é, de um lado, eminentemente profissional e competitivo, que nós temos que trabalhar com todos os setores, infraestrutura, saúde, crédito, agro, com as melhores players mundiais. Mas, do outro lado, nós nunca podemos esquecer que nós somos cooperativas, que nós temos nossos associados, que são os donos, nós temos a função de gerar renda para eles, mas também temos que criar canais e mecanismos para que ele possa se sentir incluído dentro desse processo e participar de todos os processos de discussão e de participação desses resultados. E eu acho que esse é o grande modelo e esse é o grande diferencial do cooperativismo que gera este crescimento que nós estamos tendo em relação até à média da atividade econômica do Rio Grande do Sul. Essa é a questão fundamental. Quer dizer, além de ele proporcionar resultados aos associados, ele tem ela tem essa grande contribuição em termos da geração de riqueza da sociedade, né? do Estado em si. Eu quero dar um testemunho aqui, isso já é, digamos assim, resultado desses poucos programas que nós realizamos do Coopcast. Eu vou pegar dois aspectos. O primeiro foi numa conversa que estivemos com o Fernando Dallagnese e Márcio Porte do Sicredi, né, em que justamente eles já adiantaram sobre as ações que estão desenvolvendo em termos de intercooperação nos sistemas de crédito, né, em que um conjunto de serviços que são oferecidos por todos podem ser compartilhados e podem proporcionar uma redução de custos e podem proporcionar mais acesso à sociedade. O outro é de uma simplicidade, mas é de uma relação super fantástica, que é a questão do pessoal da infraestrutura, das cooperativas de infraestrutura. O Rio Grande do Sul passou por um ciclone extratropical agora há poucos dias. No caso das cooperativas, a intercooperação faz com que, quando tem alguma intempérie, é assim para levantar o sistema. Por quê? Porque imediatamente as equipes das outras cooperativas, as equipes técnicas, a infraestrutura de caminhões se ajudam. E esse pode parecer simples, mas é tudo nesse ponto de vista, né? Quer dizer, em que você coloca no ar, coloca de volta com ações relativamente simplificadas de intercooperação. E realmente a gente, como um cidadão, digamos assim, consumidor, obviamente associado à cooperativa, percebe muitas vezes que as cooperativas ainda têm mais preocupação em concorrer com o seu vizinho, com sua co-irmã, do que muitas vezes intercooperar. Mas acho que o trabalho realmente da OCERGS nesse sentido, do sistema em si, tende a mudar essa realidade rapidamente, né? Apenas um testemunho. Olhando do ponto de vista da educação cooperativa, também são muitos programas ao ser, e eu acho e percebo isso, que a sociedade brasileira, a sociedade gaúcha precisa conhecer um pouco mais, e aí, nesse objetivo de nós associarmos 30% da população ao cooperativismo, como é que está o processo todo esse de educação cooperativa? Eu, como professor, sempre tive essa relação muito forte, né? Não, eu acho que está correto, mas eu gostaria de voltar um pouquinho a essa questão anterior, das cooperativas de infraestrutura. Esse é um exemplo fantástico. E alguém falou das cooperativas de infraestrutura, das redes que ficaram sem luz? Ninguém. Eu acho que muitas vezes os exemplos bons a gente não comenta. Que bom isto, que seja comentado, que seja dado publicidade. Hoje nós vemos empresas privadas internacionais com pessoas com 15 dias sem energia e ainda não está restabelecida, né? Então, essa capacidade de se organizar do sistema cooperativo é uma questão fundamental. E voltando à questão da educação, eu acho que essa é uma questão que nós temos que trabalhar cada vez mais.
Nós somos cooperativas econômicas, precisamos gerar resultados, mas também nós temos que trabalhar essa visão do cooperativismo. E a grande preocupação, por exemplo, que a Alcergs tem hoje, é no sentido de construir um processo de comunicação e educação para a sociedade, mostrando o quanto a cooperativa é diferente, mas também em relação a seu associado, né? Trabalhando cada vez mais forte essa visão de pertencimento e o exercício pleno do associado a este pertencimento que a cooperativa tem. Porque nós temos que trabalhar isso cada vez mais forte, mostrando que a cooperativa é do associado e que a cooperativa é da comunidade. E esta interação ela tem que acontecer cada vez mais para que nós tenhamos um crescimento cada vez maior, né? E a gente tem trabalhado, e agora nós tivemos uma reunião do Sescope ontem, que é o sistema S da Alcergs, que nós conseguimos, possivelmente, agora liberar recursos para inovação tecnológica. E eu entendo isso uma questão fundamental, porque nós precisamos nos desafiar, e nós não podemos pensar cooperativismo para nós, as pessoas 200, mas e aquelas pessoas, o jovem que está vindo aí? Qual é o cooperativismo que ele quer? Como é que nós vamos trabalhar para nos adequar como cooperativa, nos moldar como instituição organizada, para que esse jovem entenda que isto é a melhor resposta socioeconômica para ele, jovem? Tudo é atuado de forma digital, quer dizer, a questão da plataforma. Então, tem se trabalhado muito esses investimentos da plataforma. Hoje, FECOAGRO, junto com o CCGL, tem uma plataforma chamada SmartCom, que tem andado muito bem, temos que investir mais nisso. De outra parte, nós precisamos avançar também, a gente sabe, por exemplo, a digitalização do ramo crédito é muito importante, mas aí tem uma outra questão que eu acho que é importante. O ramo crédito tem conseguido crescer na sua capilaridade também pela proximidade que ele tem em relação ao associado. Então, essa questão da proximidade ainda não pode ser abandonada, porque 5, 6 anos atrás, ou 2, 3 anos atrás, se dizia que os bancos digitais iriam tomar conta. E hoje o Sicredi está crescendo nessa questão. Então, a relação de confiança, a relação de trabalho, a questão da inovação tecnológica na formação, na adequação das cooperativas para os novos desafios que nós temos do futuro, e sem nunca esquecer de trabalhar essa visão do pertencimento, do investimento que a cooperativa faz no seu associado, na sua comunidade, são fatores preponderantes para nós continuarmos nos consolidando e para nós continuarmos crescendo nas nossas comunidades como organizações econômico-sociais. A velha questão que eu acho que precisa repetir, parece lugar comum, parece senso comum, né? Mas essa é a grande diferença do cooperativismo, em que o seu associado tem em suas mãos o processo decisório dos investimentos, para onde vai, que caminho vai obter, e os resultados econômicos, eles são reinvestidos naquela comunidade da qual ela faz parte, né? O sistema de crédito é muito claro sobre isso, né? Se eu tenho um banco comercial com sede nos Estados Unidos, o resultado do que ele produz nesse local, que ele produz no meu município, ninguém tenha nada a ver com isso, né? Enquanto que o sistema de crédito, a cooperativa agrícola que seja, ou qualquer outro modelo de cooperativa, ele tem os seus resultados, eles são proporcionados no seu local. O cooperativismo agrícola do Rio Grande do Sul tem contribuído muito na produção agropecuária, e eu diria assim, observamos algumas situações ultimamente de uma crise na proteína, né? Algumas cooperativas estão sentindo um baque com relação a isso, né? Como é que o sistema consegue se ajudar e se fortalecer para que a gente consiga, digamos, continuar, porque é uma produção importantíssima. O Rio Grande do Sul é o segundo ou terceiro produtor de proteína animal do Brasil, né? Então, estou falando aqui
de suínos, de aves, né, fundamentalmente, e o leite também. Como é que o sistema está, digamos assim, enfrentando estas... É claro que são localizadas, mas a gente sabe que o cooperativismo tem uma função importantíssima disso, e é uma questão que eu sei conjuntural, né, presidente? Exatamente. A gente tem discutido no governo do Estado, debatido com os órgãos, nós estamos até agora, teremos semana que vem, dar uma olhada, dar uma visitada à Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento, para ver o que o Estado tem como visão de planejamento. Porque nós estamos olhando assim, ó, se nossas cooperativas de proteína animal estão instaladas, e como cooperativas elas não têm filiais em outro estado, estão instaladas no Rio Grande do Sul, e nós temos uma necessidade de, por exemplo, ter 6,5 milhões de toneladas de milho, nós produzimos 13,5. É verdade. Como é que nós vamos resolver esta equação? E aí, quando o milho e as commodities de grão sobem num valor com extrema importância, extrema relevância, e eles têm uma relevância fundamental na cadeia de alimentação do suíno e do frango, como é que nós vamos equacionar isso? Nós não podemos deixar as cooperativas jogadas aos leões, no sentido de que elas têm que se estruturar. O Estado também tem que dizer o que ele quer em relação às indústrias de proteína animal. Eu acho que esse é um primeiro desafio que nós temos que trabalhar. Evidentemente que aí vem a questão, são uma série de ações que têm que ser feitas. A questão da irrigação, nós temos que olhar a irrigação, mas não só proteína animal, para o pequeno produtor de leite, né? Como é que nós vamos equilibrar, por exemplo, a proteína animal, só para terminar esse assunto, eu acho que é um assunto que agora está começando a se resolver, porque o assunto da proteína animal, os commodities estão começando a cair, evidentemente que tem um estoque de prejuízo muito grande nos últimos 2 anos, mas nós estamos olhando aqui na frente, nós vamos ter o problema da produção de leite. O preço do leite caiu muito nos últimos dias, e os últimos meses, por quê? Por 2 motivos. O preço do leite ele estava lastreado, praticamente um dos mais altos no mercado internacional, mas começou a se acomodar, e acima de tudo, porque aí, novamente, o que o governo está fazendo? Novamente, as empresas privadas importaram leite em torno a R$18 o quilo de leite em pó, vendendo a 23, 25, e o custo do leite de uma CCGL ou de uma cooperativa que produz leite no Brasil, o custo é 28, vendendo assim 25, nós tínhamos R$3 de prejuízo e os importadores tinham R$3, R$4 de lucro. E isso deprime o preço do produtor. E esse desafio nós temos que olhar. E aí, muitas vezes, ainda essas indústrias, elas têm créditos tributários, né? Então, nós temos que começar a mostrar isso, falar com os sindicatos, mostrar isso realmente. Eu sei que tem um acordo do Mercosul, mas também sei que esse ano foi, assim, muito mais acima todo esse processo de importação. Também a gente entende, por exemplo, que os preços, eles vão começar a se equiparar. E aí vem uma outra vertente que nós temos que olhar. Nos últimos 2 anos, o produtor de leite foi plantar milho para fazer silagem e colhia 20 sacos de milho por hectare, 30, 40 no máximo. Como é que o leite vai remunerar uma seca de milho? Então, nós temos que atacar as causas, nós temos que começar a pensar em irrigação para a pequena propriedade. Nós temos que criar modelos de irrigação para que o pequeno produtor possa produzir seus 10 hectares de milho, colhendo 200 sacos, e ter uma estabilidade de produção, porque aí ele tem condições de fazer um custo de produção. E a irrigação não é equipamento, a irrigação é reservação de água, que nós temos um problema legal ainda que não foi resolvido. A irrigação é energia, que muitas vezes esse pequeno produtor não tem condições de chegar e comprar uma energia trifásica para ele. Agora parece que tem alguns modelos já que dá para fazer irrigação com monofásico, né? Então, para a terceira etapa, nós olharmos para equipamentos. Agora, fundamentalmente, nós temos que pensar o seguinte: nós não temos nenhum diagnóstico quanta área nós podemos irrigar, né? Então, fundamentalmente, nós temos que começar a trabalhar, e o cooperativismo de agro está começando a trabalhar, fazendo esses levantamentos, porque nós precisamos começar a criar um modelo de equilibrar o processo de alimentação para equilibrar o processo de produção de leite, e aí dá para começar a trabalhar custos e olhar, porque esta roda gigante de custo-preço é ruim para a indústria, é ruim para o produtor,
né? Muito ruim para o produtor. E aí, se nós olhássemos, por exemplo, o seguinte, eu disse esse dia lá aqui no governo do estado, se nós olharmos, não agora, que agora caiu o preço do leite, mas antes da queda, o preço do leite estava igual aos Estados Unidos, melhor que a Europa, melhor que as Nova Zelândia, melhor que a Austrália, Argentina e Uruguai nem se fala. Só que o problema, e aí tinha 8% dos produtores saindo da atividade. Mas o que é isso? Isso não é o preço do leite, isso é o custo de produção. Como é que o leite vai sustentar produzir 20 sacos de milho por hectare e ele pagar essa diferença comprando ração? E esses 20 sacos de milho ainda não era uma silagem boa, era uma silagem de péssima qualidade, olhando toda esta dificuldade de construção. Então, a gente tem que avançar nesses processos de verticalização. E, evidentemente, que o sistema cooperativo do agro, né, eu digo que esse ano vai ser o grande desafio do agro, porque nós temos que olhar também essa questão das commodities. Você levantou uma questão assim, nós temos que começar a olhar a questão das áreas, a questão das invasões de áreas, porque hoje não existe mais área, mas o que não pode, uma cooperativa deprimir preços porque quer buscar produtores, ele está tirando a margem dele, né? Ele não pode mais fazer isso, e no fim, isto bate no balancete do fim do ano. E eu sempre digo assim, o Rio Grande do Sul está praticamente tomado por cooperativas, metade sul, agora o cooperativismo está indo, só que a expansão horizontal, ela está terminando. E aí nós temos que começar a olhar a verticalização das cooperativas. O que nós vamos fazer no futuro para agregar valor, né? E aí, antes disso, ainda vem uma pergunta. Uma cooperativa que trabalha só commodity de grãos, né, soja, milho, trigo, vende insumos, qual é o tamanho mínimo que ela precisa ser para competir? Aí é porque commodity tem muito essa questão da escala de produção, né? Exatamente. E essas são as questões que nós temos que sentar, e nós vamos começar a sentar e discutir entre nós, para depois começar a discutir alianças regionais, verticalização, industrialização, processos que a organização não vai fazer indústria, mas ela vai se propor a sentar os atores um do lado do outro para nós começar a discutir alternativas de futuro, de crescimento para o cooperativismo, sob pena do nosso jovem amanhã de entender que isto não é mais um bom negócio para ele. Então, nós temos que sair um pouco da zona de conforto, temos que começar a buscar essas alternativas, e eu sempre digo assim, o futuro tu constrói. Se tu não o constrói, alguém constrói para você. E se alguém constrói por você, não para você, por você, vai construir do interesse dele e não teu. Né? Então, esse desafio nós temos não existe vácuo no mercado. Não existe vácuo, alguém ocupa. Exatamente. Eu queria, presidente, tocar dois teminhas nessa sua última fala agora, né? Por exemplo, sobre a importação de leite. Bom, as cooperativas, elas não fazem isso, né? Porque elas estariam concorrendo consigo mesmo. É uma competência desleal, porque o cooperativismo, as cooperativas gaúchas que têm ações com leite, elas estão preocupadas com o seu associado. Elas poderiam fazer uma rentabilidade, né? Ganhar dinheiro fazendo isso, mas não o fazem, portanto tem uma questão ética por trás disso, e que me parece que deve ser, em primeiro lugar, reconhecido pelas políticas públicas, né? E a segunda, eu trabalho, presidente, há muitos anos já com planos de desenvolvimento regional. Aqui, juntamente aos COREDs, aos Conselhos Regionais de Desenvolvimento. E sempre demos as coincidências de alguns planos serem realizados em períodos pós-estiagem. Então, se repetem as questões relativas a isso, né? Mas, quando vem um ano de chuva, parece que a turma esquece, né? Esquece. Portanto, eu tô entendendo que a preocupação de vocês, e ela tem que ir para que ela seja transformada não em uma política de governo, mas uma política de Estado, né? Uma política de Estado que ela perpasse os períodos, ela perpasse as gestões. Isso passa até por
por constituição de legislação. Inclusive, eu sou testemunha disso, na confecção dos últimos planos, o quanto as intenções dos próprios agentes públicos e privados nessa questão da reservação de água, da irrigação e tal, está ainda entrando digamos assim, com muitas áreas escuras no marco legal, né? Então, os próprios sistemas públicos como a Emater e tal, e a assistência técnica das cooperativas, muitas vezes não conseguem cobrir. Então, isso é um desafio que ele passa pela sociedade gaúcha, principalmente, no enfrentamento, diria, desta questão da irrigação, que, obviamente, ela é uma solução. E nós temos soluções mundo afora, né? Nós temos soluções no Brasil, nós temos soluções mundo afora. Apesar, por exemplo, das cooperativas de infraestrutura estarem conseguindo levar duas questões, né? A aumentar exponencialmente a ligação trifásica, né? E um outro elemento que é importante para a juventude, que eu tenho repetido sempre: quem é que está levando internet de qualidade ao campo? As cooperativas, né? São as cooperativas, e ele como o senhor disse há pouco, desculpa eu seguir falando aqui, mas me entusiasmo. O SmartCoop, que é uma ferramenta fantástica para os para os associados, né? Ela funciona com melhor ou se eu tiver uma internet de qualidade, né? Ela tem esta relação. É uma ferramenta importantíssima, mas eu preciso também ter internet de qualidade, e isso está sendo provido no interior do Rio Grande do Sul, em sua grande parte, a melhor qualidade é por cooperativas, né? Vamos para mais um tema, presidente, que me parece caro, que são hoje o famoso ESG, né? A sustentabilidade, a questão ambiental, a governança, a questão social. E aí eu gostaria de ouvi-lo mais especificamente na questão meio ambiente, né? Nós estamos vivendo uma época em que, por exemplo, a Europa está pegando fogo, literalmente, né? Nós temos um desafio brasileiro, que é a questão da região amazônica, que o mundo está olhando para ela. Como é que o cooperativismo do estado do Rio Grande do Sul está pensando em, digamos assim, essa melhoria de qualidade de vida ambiental? Os agricultores têm uma história, né, principalmente, que nós falamos bastante de agricultura aqui hoje, digamos assim, hoje já é uma volta. Nós, digamos, na década de 70 nós derrubamos todos os matos, mas hoje nós estamos retomando uma consciência ambiental, né? Como é que o SERG está pensando esta questão? Eu acho que assim, duas questões. Em primeiro lugar, uma constatação, essa é pessoal minha, eu acho que essa é uma coisa muito de cada um. O clima está mudando, isso é uma convicção que eu tenho, e a gente está vendo que tem muita coisa, né, que está mudando, né? Os calores, quer dizer, o mês de julho era para ser o mês mais quente o julho mais quente do ano do globo, né? Então, a terra, os impactos, as chuvas, elas estão mais espaçadas, mais intensas, né? Então, tem uma série de variáveis que nós temos que trabalhar. De cuidar este sistema, o ecossistema onde nós estamos vivendo, e melhorá-lo para os nossos filhos, isso é uma função primordial de nós, para deixar alguma coisa para nossas gerações. Daqui a pouco, menos dinheiro, mais preservação, para que nós possamos realmente construir um futuro melhor. Este é um desafio. Eu acho que, assim, nós desmatamos muito, vamos falar do Rio Grande do Sul, em períodos, eu também derrubei Mata Machado, né? Fiz parte dessa parte, né? A Europa desmatou alguns séculos, né? Todos os setores do mundo que começaram a agricultura foi em cima de matas nativas, né? Me parece que nós estamos errando muito na comunicação, né?
O Brasil é muito grande, a Amazônia até aqui é quase a distância daqui à África do Sul, né? É, Então nós estamos muitas vezes distante e é do interesse dos, eu falo dos produtores europeus de criar barreiras com sanitárias para certeza. no sentido de que nós não tenhamos tanta oportunidade de colocar nossos produtos. Segundo lugar, também hoje se vê que a Europa perdeu um parceiro comercial muito grande, que é a América do Sul, né? E essa América Latina, ela se virou para a China, e a China é o grande parceiro comercial do mundo, e esse acordo Mercosul-União Europeia, me parece, assim, está meio puxado, e a União Europeia está vendo que ela precisa resgatar algumas coisas nessa negociação. Terceiro lugar, olhando então agora para nós, sou produtor rural também. A agricultura preserva e preserva muito, né? Hoje, se nós olharmos os herbicidas, inseticidas que eu comecei a aplicar em 72 e hoje são absolutamente Sim, com certeza. diferentes, né? Então, tem essa preservação. Hoje, se tu olha só a regeneração da fauna e da Da flora fauna e da flora, com das certeza. áreas costeiras mostra que os impactos dos herbicidas, que outros que ainda gostam de chamar de veneno, não são grandes, porque elas seriam os primeiros que teriam esse impacto. As matas ciliares nós estamos preservando, só que nós temos um problema, que eu acho que, na minha avaliação, nós temos um erro estratégico. Quando a Europa nos acusa e nos fala do Rio Grande do Sul, que nós somos a extensão da Amazônia, Aqui cuidamos nós estamos. isto aqui no Rio Grande do Sul e buscar nichos de mercados, nós ainda continuamos batendo boca, que é do interesse do produtor, do agricultor europeu, né? Enquanto nós não continuamos batendo boca, nós não vamos resolver isso. Então, esse é o desafio que eu entendo assim, que nós teríamos que mudar a estratégia de realmente comunicar melhor. E aí nós temos também a sociedade, às vezes, tem setores da sociedade que não entendem isso. Então, nós temos que melhorar a nossa comunicação para a sociedade urbana do país e também para a sociedade mundial, mostrando como nós estamos produzindo alimento, quanto nós estamos preservando, quanto nós temos o cuidado da integração das matas ciliares, de cuidar as fontes, as nascentes, com proteção de mata, enfim, para que nós tenhamos realmente uma nova narrativa. Evidente que nós temos algumas pessoas, alguns problemas pontuais que tem gente que não faz isso, mas isso vai para os rigores da lei, né? Eu não sou de buscar isso, aí a lei que vai decidir o que se faz. Não se Mas, pode acima de tudo, generalizar, né? Em função de exatamente, mas, algumas. acima de tudo, o que eu quero dizer é o seguinte, que eu acho que o grande erro estratégico do Rio Grande do Sul, e eu diria até da região sul do Brasil, e a gente tem falado isso com o CEPAR do Paraná, o SESC Santa Catarina, no sentido de criar sistemas de comunicação, porque até o tipo de atividade, o tipo de produtor é idêntico, a criar novas narrativas de conservação desta região para que nós possamos melhorar os acessos de mercado. Porque o grande desafio no futuro vai ser acesso de mercado. As commodities com preços menores, elas vão estar em todos os lugares onde tiver fome, ou vontade de comer, ou capacidade econômica de comprar, né? Mas os melhores preços, os nichos de mercados, nós vamos ter que comunicar melhor para ter esse acesso, para que nós possamos participar e possamos rentabilizar nossos produtores e nossos associados. Até porque, para esse mercado consumidor entender que esse alimento é saudável, que esse alimento é consumível, que todo este universo de entendimentos que tem que ter. Presidente Darcy Hartmann, eu quero agradecer por demais. Sabemos do conjunto de compromissos que tem o presidente de uma entidade desta envergadura,
e quero agradecer por demais por aceitar o convite em conversar conosco aqui no Coopcast. E como eu já falei, como eu tenho falado de vez em quando, né, que eu espero poder interagir com todo o sistema cooperativista, e deixo para o senhor para uma despedida aos internautas e também aos gremionautas. Afinal nós estamos no Rio Grande do Sul, que está dividido em dois grandes clubes futebolísticos, e também o meu São Luís, aqui da cidade de Ijuí. Mas as suas despedidas, muito obrigado. Eu diria o seguinte, acho que, em primeiro lugar, né, eu estou bem de azul, né, mas vamos respeitar todos, né, eu acho que essa é uma questão importante, no sentido de mostrar que o cooperativismo, ele é um processo de integração, e não é um processo de exclusão, né? Eu sempre digo assim, ó, nós estamos num mundo muito polarizado, né? Num mundo onde nós praticamente muitas vezes terceirizamos até a capacidade de pensar. E replicamos coisas, fake news, informações que nós nem checamos se seja verdade. Se elas são do meu interesse, eu estou replicando e eu crio mundos da verdade não sabendo se isto realmente é. E eu acho que o cooperativismo, ele, por ter essa visão econômica e social, ele busca esta atividade mais centralizada de crescimento sustentado das comunidades, né? Então, menos radicalismo de direita, menos radicalismo de esquerda, mais cooperação, mais integração, e, acima de tudo, eu sempre digo o seguinte, que o cooperativismo tem pressa. Pressa no sentido de mudar, pressa no sentido de se adequar, pressa no sentido de crescer, porque eu tenho certeza que o jovem que está vindo aqui tem a mesma pressa para ter um cooperativismo novo que possa ser o melhor resultado para ele, jovem, no futuro. Muito obrigado e um grande abraço. Muito obrigado, um abraço, até a próxima.